Hoje com o tema do capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Deixai vir a minhas criancinhas. Então vamos rogar ao Mestre Jesus, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, que possamos buscar a força interior comandada por Jesus, para que a mensagem seja agradável, que possamos interiorizar estes ensinamentos, superar os obstáculos e alcançar essa plenitude tão almejada por todos nós, sempre pedindo ao Mestre Jesus e agradecendo ao Mestre Jesus por tudo que Ele tem nos dado. Que neste momento possamos fazer as nossas reflexões e trabalhar o nosso interior, para que possamos aperfeiçoar os ensinamentos e seguir a caminhada, sempre pensando em Jesus. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, o capítulo 8 traz o título como Bem-aventurados puros de coração, e o item 1 a 4, Deixai vir a minhas criancinhas. É um tema narrado por Mateus no capítulo 5, versículo 8, mas no próprio capítulo 8, item 18, vamos encontrar a mesma mensagem que é narrada pelo apóstolo João Evangelista, que também fala sobre as criancinhas com as instruções dos Espíritos. Mas o tema da noite é exatamente o Deixai vir a minhas criancinhas, que está no capítulo 5, versículo 8, do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram a Jesus, então, umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que a apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo a verdade, que todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos, narra Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, essa comparação sobre as criancinhas, se a gente for levar ao pé da letra, vamos entender no sentido da infância da criança. E, na verdade, Jesus não está tocando nesse assunto sobre as crianças, mas ele faz esta comparação a respeito da criança, onde a criança não tem a maldade, é sempre inocente. Tudo que a criança faz, ela ainda não tem o conhecimento, está buscando esse desenvolvimento, e por isso ele faz esta comparação em vista de todos nós que já temos uma idade mais avançada. Então nós, às vezes, não tomamos esses ensinamentos, porque queremos tudo ao nosso jeito. E Jesus mostra que para a gente alcançar o reino de Deus é preciso que a gente pense como uma criança. Como pensar como uma criança? Não ser malevolente, estar sempre de bem com a vida,
procurar fazer todo o bem necessário aos nossos irmãos, não ser egoísta e, principalmente, trabalhar a humildade, que é o que a criança já traz, mostrando sempre essa simplicidade de caminhada. Nós sabemos que a criança vai se desenvolvendo e em todos os 7 anos, por aí, se a criança não for bem educada, bem conduzida no sentido da caminhada, dificilmente vamos conter estas situações a respeito de uma criança, porque ela começa a desenvolver os seus ideais. Então já traz de outras existências, vivências, e onde pode ser um espírito já de muitas encarnações, e essas encarnações, na realidade, como todos nós sabemos, todos nós passamos por reencarnações bem inferiores. A melhor que estamos vivenciando é a de hoje, e podemos observar quantas situações ainda temos a desfazer, a resgatar. Porque nós ainda não entendemos com perfeição os ensinamentos de Jesus. Então ele coloca a criança como o frontispício, a fachada, para que a gente possa analisar como uma criança maravilhosa, quando a gente está de frente com uma criança, ela vem até nós sem maldade, com alegria, e tudo que ali a gente vai colocando para ela, ela não se desvia. Ela está sempre presente, agradável para todos nós. Já com nós, seres humanos, com idade mais avançada, nós não temos esta mesma simplicidade e esta mesma humildade perante os nossos irmãos. Nós, às vezes, já vamos com uma condição de defesa. Então, tudo que se fala a nosso respeito, a gente está ali procurando defender e, às vezes, não temos nem razão, mas queremos sempre ser o certo. O egoísmo, a vaidade, tudo isso ainda nos atrapalha para que a gente possa ter exatamente esse trabalho de coração puro. Estamos trabalhando, sabemos que em uma só reencarnação não vamos aperfeiçoar esse sentimento, mas estamos trabalhando dia a dia para que sejamos criaturas melhores. E o Evangelho, a doutrina de Jesus, tem nos dado um alicerce muito forte para que a gente se fortifique e busque superar esses obstáculos que ainda encontramos pelo caminho. Porque as mensagens são todas elas libertadoras, mostrando o verdadeiro caminho, mas até nos dias de hoje, o ser humano parece que está cada dia mais se degradando. É um pensamento que a gente tem, mas, na verdade, isso não está acontecendo. Nós estamos avançando em espírito. Podemos até, como se diz, estacionar em espírito, mas nunca regredir. Podemos passar até por situações ou até retrogradar no sentido do mundo físico, mas em espírito jamais vamos
perder essa condição do que já alcançamos. Então, sempre Jesus está ali colocando essa luz no nosso caminho para que possamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Porque tudo está latente dentro de nós, mas, como uma criança, ao reencarnar, ao nascer, ela está ali ainda desenvolvendo esses conhecimentos. E, com o passar do tempo, ela vai demonstrar quem é aquele espírito. E assim a gente pode notar, pelas atitudes, pelas situações que ele vem demonstrando, a gente analisar e tentar aperfeiçoar o caminho. Fazer com que essa criança não se perca aqui no mundo físico. Porque é a grande responsabilidade dos pais. Receber aquele espírito no seu lar para dar aquele espírito, ora reencarnado, um direcionamento de amor, um direcionamento de paz. Isso aí a gente vai tomando conhecimento, pouco a pouco, no próprio desenvolvimento, nas próprias atitudes da criança. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma colocação, é só abrir o áudio ou então levantar a mão e fazer as suas colocações. No caso, ainda não queiram fazer algum comentário, vou agora passar o item 3. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como tinha tomado para o da humildade. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para ela, mas sim para aqueles que se lhes assemelham. Então, quando Jesus faz essa comparação com uma criança, é mostrando a todos nós, para que a gente possa alcançar o reino de Deus, é preciso ter essa pureza de coração. E como a gente buscar essa pureza? Trabalhando no dia a dia, se modificando, buscando através dos estudos da doutrina espírita, as mensagens que vêm nos confortar, que vêm nos alicerçar essa caminhada, que às vezes nós temos essa ideia de que é tão difícil, porque ainda não temos o conhecimento. Mas o próprio Jesus tem nos colocado diante de todos os ensinamentos, mostrando o verdadeiro caminho, que se torna fácil, porém, ainda nós temos esse livre-arbítrio e às vezes optamos mais no sentido físico do que no sentido espiritual. E às vezes não queremos, deixamos para amanhã. Às vezes pensamos em fazer alguma coisa para aperfeiçoar o nosso espírito, mas vem na nossa mente aquela ideia, eu vou deixar para amanhã.
amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E assim a gente vai perdendo a oportunidade maravilhosa dada por Deus, que é a reencarnação. E numa existência que é dada para cada um de nós, precisamos não perder tempo. Porque o tempo perdido, a gente fica cada dia mais sem esses conhecimentos. Quantas coisas já fizemos e que hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, fazemos sempre esses pensamentos. Se fosse eu começasse a doutrina, estudar a doutrina bem antes, eu não tinha feito tantas coisas que eu fiz. Mas não precisa estar se lamentando, e sim se dedicar de agora por diante a trabalhar o nosso interior e fazer com que o nosso espírito avance. Então, sendo cada vez mais humilde, benevolente, colocando como Jesus coloca sobre o pensamento da criança, sem maledicência, mas sempre procurando se dedicar e trabalhar para se tornar uma criatura melhor. Então, todos nós temos essa possibilidade e agora, principalmente, com a doutrina espírita, que estamos cada vez mais nos aperfeiçoando, faz com que a gente procure sempre a porta estreita e não a porta larga. Porque a porta estreita é a porta da humildade, é a porta que oferece os melhores caminhos para que a gente possa encontrar o verdadeiro reino de Deus. Encontramos as dificuldades, sabemos que não é fácil. Precisamos lutar muito, mas entender que estamos no caminho colocado por Jesus para que não percamos essa oportunidade de se trabalhar melhor e de, assim, encontrar esse verdadeiro reino de Deus. Então, que cada um de nós trabalhe o nosso espírito para que sejamos verdadeiros filhos de Deus. Vamos encontrar no caminho muitos obstáculos, como estamos encontrando já nessa existência, já temos esse conhecimento de que os obstáculos é um teste para que a gente possa avançar e não ficar diante deles. Então, que lutemos muito, através desse estudo, do trabalho do Evangelho, para que sejamos verdadeiros cristãos. E essa luta é de todos nós. É um auxiliando o outro. Às vezes ferimos o nosso irmão, mas precisamos saber que aquele irmão que nos fere, ele não tem o conhecimento ainda alicerçado no Evangelho. Então, é necessário que perdoemos, que às vezes é muito complexo, é muito difícil, como a gente diz. Mas, se já estamos a caminho da pureza, é uma necessidade que temos de entender que aquele outro que está nos ferindo, ele não tem o conhecimento que temos. E o próprio Jesus diz, cada um de acordo com o que foi dado. Então, se nós já conhecemos, é necessário que a gente dê as mãos àqueles que ainda estão na caminhada atrás de nós, para que ele possa também estar no lugar que estamos hoje. E assim nós vamos seguindo esse trabalho de
superação de nós mesmos, buscando essa força do Evangelho para que possamos vivenciar esse amor de Jesus, que não é fácil, todos nós sabemos, mas que no mundo de provas e expiações precisamos trabalhar muito. Esse trabalho no sentido do estudo do Evangelho, de aperfeiçoar os nossos conhecimentos e observar que aquele que está ao nosso lado é nosso irmão, é filho do Criador também. E colocou diante de nós para que um pudesse auxiliar o outro, mostrando sempre o melhor caminho, levando os exemplos. Se a gente não puder ainda dar os exemplos mais elevados, mas que possamos dar o que já temos e procurar melhorar cada vez mais. Então, a simplicidade, a humildade, faz com que a gente afaste de nós o egoísmo e a vaidade, que ainda é uma chaga que tem distanciado esses irmãos do Evangelho ensinado por Jesus. Então, só através da humildade e da simplicidade é que vamos superar todos esses obstáculos. É o que Jesus deseja de cada um de nós. Ser melhor a cada dia, buscar essa força interior, que não é fácil para todos nós que vivemos na Terra, mas que sejamos fortes e assim possamos superar a nós mesmos e alcançar esse amor dado pelo Mestre Jesus. Esse caminho maravilhoso do Evangelho, ensinando como percorrer esse caminho e chegar ao patamar do amor. É uma luta que todos nós devemos travar. E não é de uma hora para outra. Necessitamos de várias reencarnações. Se já temos muitas reencarnações, ainda precisamos de muitas para resgatar débitos que ainda não conseguimos resgatar. Então, vamos mudando pouco a pouco, às vezes nem percebemos que estamos adquirindo esses conhecimentos, mas estamos alicerçando a cada dia, seja com uma palavra que a gente, às vezes, não goste de ouvir, de um irmão que ainda não tem o conhecimento que nós temos, mas que aquela palavra é como se fosse um teste para realmente saber se nós estamos caminhando sobre o Evangelho de Jesus. Isso vale para todos nós. E assim vamos prosseguindo a caminhada. Não podemos perder a fé, mas sim alicerçar essa fé cada vez mais para superar todos esses obstáculos que ainda temos de enfrentar no caminho. Porque Jesus tem nos colocado, Jesus tem derramado sobre todos nós esse amor verdadeiro que faz com que a gente se liberte das impurezas que ainda trazemos. Erros do passado, mas que com a bênção de Jesus, nós estamos conseguindo superar esses obstáculos. E sigamos em frente, com a pureza como uma criança. Vamos fortalecendo o nosso conhecimento. Vamos alcançando esses ensinamentos. E assim, com certeza, chegaremos ao patamar que desejamos, conforme tem nos mostrado o Mestre Jesus.
O amor vence todas as barreiras. Já temos esse amor dentro de nós. Estamos desenvolvendo, pouco a pouco, com os estudos, com as mensagens. Nós estamos adquirindo, através dessas experiências que estamos passando no mundo de hoje, para tornarmos uma criatura melhor. Isso é o que Jesus deseja de nós. Mudança interior, mudança no sentido espiritual, para melhor. Porque só vamos chegar ao reino de Deus se nós buscarmos esse aperfeiçoamento. Tirar todas as montanhas que ainda existem dentro de nós. Montanhas essas que são a vaidade, que é o orgulho, a prepotência, o egoísmo e muitas impurezas que ainda temos. Impurezas às vezes até simples, mas que para Deus é pernicioso, é desagradável. Então, ele deseja que cada um de nós seja a coisa mais simples, no sentido desagradável, mas que procuremos tirar de dentro de nós. E só vibrar no sentido do amor. Nas vibrações puras, agradáveis, para que aquele que está ao nosso lado sinta-se aliviado das dores. Porque Jesus tem nos mostrado que o Pai não dá fardo pesado a nenhum dos seus filhos, mas dá exatamente o que pode ser transportado. Então, sejamos essa luz, sejamos esse sal da terra que dá o verdadeiro tempero. Todos nós temos esta condição de levar esse trabalho do Cristo avante. É o que ele deseja de todos nós. É fazer com que essa luz brilhe dentro de cada um de nós. E assim vamos caminhando, vamos superando, vamos trabalhando o nosso íntimo, fazendo as reformas necessárias. Porque não adianta a gente ter tudo de uma só vez, que vai terminar se atrapalhando. Mas que façamos uma a uma, sem pressa, mas com segurança, alicerçado nos ensinamentos de Jesus. Se alguém quiser fazer algum comentário, está aberto. Eu prossigo a caminhada. Então, sigamos aqui com o item 4. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se, no lugar da graça ingênua, sentisse, sobre traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. Então, quando Jesus faz essa comparação da criança, é exatamente nesse sentido, porque aquela criança, aquele espírito que está encarnado naquela criança, pode ser um espírito
com uma infinidade de encarnações, com um avanço muito grande, com um grande conhecimento. Porém, os órgãos ainda não dá esse reflexo, porque é frágil e, com o passar do tempo, é que ele vai adquirindo esses conhecimentos. E aí vai aparecendo ou a sua elevação ou o seu atraso de conhecimento no espírito. Então, por aí é que vamos analisar o direcionamento dessa criança. Se ele é um anjo ou se ainda esse anjo, no sentido inferior, não foi trabalhado ainda. Esta oportunidade é ímpar. E com o devotamento da mãe ou dos pais, é que essa criança pode ser conduzida a esse bom caminho se não tiver esses conhecimentos avançados. Então, cabe a pai e mãe fazer com que aquela criança seja colocada num caminho agradável. Então, levando o amor, a paz, a concórdia, direcionando esses ensinamentos para que ela possa ir se trabalhando e adquirindo esse conhecimento, contornando situações contrárias. E só assim é que pode mudar esse pensamento. E através desses ensinamentos, vamos cada dia adquirindo o conhecimento ensinado por Jesus. Mudamos o comportamento. E assim vamos superar todo esse aprendizado. Porque cada um de nós traz as suas imperfeições e o seu grau evolutivo. Então, de acordo com os ensinamentos, vamos direcionar o caminho conforme os ensinamentos que for dado àquela criatura. Assim acontece com todos nós. Aquele que recebeu muito prestará contas do que recebeu. Aquele que recebeu muito e não fez o necessário será cada vez mais solicitado por seu conhecimento. E assim apanhará mais do que aquele que não tem o conhecimento. Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. São os ensinamentos, são o trabalho do Evangelho, mostrando o caminho de Jesus nessa nossa caminhada terrena. Todos nós podemos superar esses obstáculos. Só vai depender da nossa condição, das nossas atitudes, do nosso amor. Fazer com que ele vibre com mais intensidade e não deixando cair nas tentações do mundo físico. Precisamos cada dia mais mudar o nosso comportamento, entender o sentido das palavras de Jesus e fazer com que, com estas palavras de amor, de devotamento, a gente possa reanimar o nosso espírito e seguir esta caminhada, que vai nos dar cada vez mais essa pureza de coração. Alguém quer fazer algum comentário? Então, vou prosseguir.
Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que, na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e lhes fazer esquecer, em sua nova existência terrena, as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Daí pode-se dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam a qualidade de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo, a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, isso a gente pode fazer uma observação a respeito de uma criança, porque antes de nascer, aquele espírito tem todo o seu conhecimento das existências passadas. Então, ao nascer, ele perde esses conhecimentos no sentido que ele não vai conseguir, durante a infância, ter a noção, como fica numa condição de sono, e pouco a pouco ele vai desenvolvendo os conhecimentos que traz do passado. Porém, ele não vai despertar tudo isso no momento da sua adolescência, do seu estado de infância. Então, os pais é quem vai fazer esse trabalho de alicerçar esse espírito no caminho, observando as suas atitudes, a sua maneira de ser e fazer com que vá se modificando, para que não perca esse trabalho tão delicado que foi colocado diante de pai e mãe. A criança tem a noção do caminho que vai percorrer, porém, ele vai adquirindo pouco a pouco. E aí vai chegando a esse conhecimento e fazendo essa modificação. Como todos nós já passamos por esta fase, e hoje nós entendemos, no sentido da reencarnação, o que éramos como criança, quando crianças, e o que somos agora. Já temos um conhecimento já adquirido,
um alicerce nesse trabalho e nunca paramos de aprender. Porque a todo instante estamos encontrando obstáculos. E, às vezes, fazemos essa introspecção, olhando para dentro de nós, a respeito das atitudes que estamos tomando no dia de hoje. Porque tudo nós achamos difícil. Porém, o que achamos difícil é exatamente porque ainda não conhecemos. Queremos fazer tudo de uma só vez. Mas, comparando a uma criança, é uma necessidade que temos de pouco a pouco ir adquirindo, através das experiências do raciocínio que já temos nos dias de hoje, para tornarmos criaturas melhores. Porque existem momentos que às vezes agimos como criança. Não temos responsabilidade. Não nos dedicamos a esse trabalho de aperfeiçoamento. Mas é necessário que façamos todo esse trabalho de superar nós mesmos. E assim alcançar essa pureza de coração. Porque esta pureza de coração não quer dizer que nesta existência vamos estar perfeitos. Sabemos que não. Mas estamos trabalhando para ser melhor. Sabemos que ainda erramos em vários pontos, cada um no seu grau. Mas a necessidade de buscar essa perfeição, essa pureza de coração, todos nós, aqui da Terra, vamos buscar. Aqueles que ainda dormem nos dias de hoje, isso, quando se fala dormir, é que ainda não está aberto para esse conhecimento, ainda vive na prisão do egoísmo, da vaidade, das coisas mundanas, que quando se fala nas coisas mundanas não quer dizer que seja uma coisa desagradável, mas que às vezes nós abusamos muito das coisas que aqui no mundo existem. Porque nós às vezes damos mais valor às coisas do mundo do que os ensinamentos do Cristo. E precisamos reverter essa situação. Vamos fazer bom uso do que o Criador deu aqui no mundo físico, mas também vamos fazer o melhor possível para adquirir o conhecimento espiritual, que esse é que vai nos dar o galardão, o prêmio, depois da nossa desencarnação. Então, é esse o trabalho que todos nós hoje estamos buscando. Evoluir no sentido espiritual, para encontrar esse verdadeiro amor ensinado por Jesus, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1º até o 27º. E ainda tem as coletâneas de preces no item 28 em diante. Então, são muitos ensinamentos e que possamos aproveitar, enquanto é tempo, como o próprio Jesus diz, para não perdermos esse tempo dado por Deus a cada um de nós. Então, que esta mensagem venha nos fortificar, nos esclarecer, fazer com que andemos juntos para não perder esta oportunidade amorosa dos ensinamentos de Jesus. Então, que esta luz, esta paz, este amor, conforte a cada um de nós e que lutemos para termos um mundo melhor. Porque tudo que está no mundo, colocado por Deus,
é para o bem de todos nós. Se algo existe no mundo de errado, não é obra de Deus, e sim do ser humano. Então, que superemos a tudo isso e possamos receber esta bênção de Jesus com muito amor e com muita dedicação. Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz. E se alguém quiser fazer mais alguns comentários, alguma pergunta, tirar ou colocações que foi feita e às vezes ficou na dúvida, podem também fazer os comentários. Muita paz. Lindas reflexões, seu Adalberto. Parabéns. Deus lhe abençoa. Nós precisamos, como o senhor falou, a cada dia pensar bem nas nossas ações, com amor e por amor em tudo que fazemos, para ver se a gente segue em frente, não estaciona, ver se no amanhã a gente tem condições melhores, umas novas encarnações em condições melhores do que a de hoje. Vamos plantar no hoje o bem para colher no amanhã o melhor. Hoje estamos colhendo o do ontem. Por que não melhorar? Vamos segurar na mão do outro com muito amor, ter amor por todos e por tudo, e vamos seguir em frente. Essa pureza não é fácil, né, de se adquirir, mas, na verdade, é o que nós estamos em busca aqui, é dessa melhoria, desse crescimento espiritual, porque creio eu que antes muitos de nós pensávamos totalmente diferente. Hoje, conhecendo a doutrina, talvez não seja a primeira vez que nós estamos conhecendo a doutrina, já possamos ter visto algumas coisas em outras encarnações, e nesse momento não foi tão difícil, não está sendo fácil, mas não está sendo tão difícil trilharmos esse caminho para que nos tornemos assim, pessoas melhores. E quando eu digo que nos tornamos pessoas melhores, com certeza nós somos espíritos. E aí, quando essa pessoa muda, essa mudança não é do corpo, ela faz parte do espírito também. E aí começamos a nos melhorar, a tirar de nós as dúvidas, porque de tanto ódio, tanta ganância, tanto desamor, para que daí possamos começar a ver o nosso irmão como a nós mesmos. E quando nós passarmos a ter esse comportamento, já estamos trabalhando uma parte da pureza. Porque ser puro, para a gente, está longe ainda de sermos puros, mas não está longe de sermos melhores. Hoje nós já nos assim, comovemos muito com o que acontece com o outro, até em países que não é o nosso, nós já temos aquele sentimento de algo que acontece lá fora. Por quê? Porque o nosso coração está melhorando. E como bem disse Adalberto, e também Daci fez uma colocação que está nítido dentro daquilo que o Evangelho tem nos mostrado e nos pedido, que é assim, o Evangelho nos mostra e a cobrança vem de nós mesmos, porque os exemplos vêm para que nós possamos seguir. E aí Adalberto falou que Jesus, ele tem a criança como um ser puro, porque ele, por mais que a criança venha assim na linguagem popular aprontar, ela não sabe ter ódio. Ela se chateia, mas não odeia. Na mesma hora que ela está ali, a gente pode reclamar, ela nos trata com carinho. Quanto que nós adultos, basta
sentimos que alguém nos olha com diferença, a gente já fica com ressentimento. E é justamente por isso que Jesus faz essa referência à criança, porque ela tem assim a capacidade de ouvir, mas não levar adiante aquela questão assim de ficar nos guardando, né? Para que mais tarde venha mostrar que ela entendeu, mas não era o momento de responder. E mais tarde, esse mais tarde que eu digo, não é com o passar do tempo que essa parte de criança vai se tornar adulta. Eu digo assim, mais tarde, um dia, dois, e ela vai nos dar o troco daquilo que ela viu, não. Ela vai continuar agindo de forma assim a não nos censurarmos. Aí quem bem pode fazer essa referência é o próprio pai, porque ele sabe de tudo e eu sei de todas as coisas. Mas eu creio que nós vamos chegar lá. Porque diz que nós vamos bater, o Evangelho mesmo nos ensina, que nós vamos bater em várias portas, mas uma delas vai se abrir. E aí nós vamos encontrar algo daquilo que nós estamos procurando. A gente, em nossa linguagem popular, a gente costuma dizer assim, principalmente em época de aniversário, a gente fala, espere que você alcance os seus objetivos. Que, na verdade, a gente pode até não alcançar os objetivos todos, mas os mais necessários em nossa caminhada, se nós tivermos, assim, passos firmes, nós vamos conseguir adquirir aqueles objetivos, né? Então, assim também são os ensinamentos que Cristo que Cristo deixou para cada um de nós. Hoje, amanhã, cada dia ouvindo algo do que ele nos deixou, nós vamos interpretando, vamos analisando em que nós devemos mudar, o que nos faz bem, e vamos mudar. Eu creio que mais alguém vai fazer alguma colocação aí, porque, na verdade, é assim, o que o Adalberto falou está bem, assim, explícito dentro dos ensinamentos, daquilo da mensagem que foi lida e de outros aprendizados que ele tem adquirido. Mas eu costumo dizer que nós não falamos para completar o que foi dito. Principalmente eu, quando eu falo alguma coisa, é para estar ali participando do que foi dito. Porque é assim, eu acho que todo mundo que explana uma mensagem, não só aquele que explana de uma forma mais clara, mas que, não estou dizendo teu caso, não é verdade, que todas as mensagens que você passa, eu acho com clareza. Mas eu estou dizendo assim, mesmo que a pessoa não seja claro, mas fica o ensinamento. Porque também depende de nós. Nós não vamos ficar ali esperando aprender só o que o outro está dizendo. Nós vamos precisar também analisar o que o outro diz, o que nós não entendemos naquele momento. Nós vamos buscar, pegar o Evangelho. Outro diz, poxa, eu não entendi o que foi dito naquele dia. Eu entendi umas coisas, outros ficaram assim ainda na dúvida. Eu vou buscar tirar minha dúvida, não esperar que tudo seja explicado de vez. Porque nós não sabemos tudo e nem vamos aprender tudo de vez. Mas, como sempre, a mensagem foi assim, bem clara o que você passou. Não tenho muito a dizer, não, mas tenho muito a ouvir. Por isso, eu vou deixar a oportunidade para outras pessoas. Que a paz esteja com todos nós. É mais um momento que a palavra certa é gratidão. Nós só temos que agradecer. Agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
por permitir mais uma vez podermos estarmos reunidos, discutindo a palavra do Evangelho e, com certeza, absorvendo algo daquilo para a nossa maior necessidade. Podemos até não absorver tudo, mas aquilo que é necessário no momento, em nossa caminhada, cada um de nós estamos absorvendo. E assim, Pai, só te agradecemos. Também quero agradecer às pessoas que estiveram presentes, aos nossos irmãos, que todos nós sejamos envolvidos no manto de luz e de paz, mesmo aqueles que aqui não puderam estar, que também sejam envolvidos e que recebam as bênçãos do nosso Pai maior. E para colocar um ponto final no nosso encontro de hoje, oremos a prece que tu nos ensinaste, Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós buscamos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e sempre.